Ó Senhor Jesus, a gente está desfrutando da série do Alimento Diário, que é o mistério da nova aliança. Vamos falar junto? O mistério da nova aliança. O Senhor fez uma nova aliança conosco. Amém? Então tudo se renovou na nossa vida. E essa série do Alimento Diário, essa primeira parte, é o Conectados com Deus. Amém? Ao ler esse Alimento Diário, vocês se sentem mais conectados com Deus? Amém? Amém? Ó Senhor Jesus! Amém. Primeira mensagem, o irmão falou para nós, concernente a um único ministério, que se iniciou-se com o Senhor Jesus. Amém? Amém? E esse único ministério é o que foi transferido e encabeçado por vários outros que a gente vai estar desfrutando aqui. Vários pelos apóstolos, e hoje está em nós, cada um de nós somos peças desse ministério. E o Tiago introduziu essa mensagem falando a respeito da descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, onde todos aqueles que estavam naquela casa foram enchidos do Espírito Santo. Mas para quê? Porque o Senhor nos enche do Espírito Santo. Irmãos, não é à toa, é com um propósito. O hino que nós cantamos fala que aprove Deus revelar a pessoa de Jesus em mim para o Evangelho eu pregar, tá vendo? Tudo o que Deus faz é para gerar em nós alguma coisa, algum encargo, uma visão, amém? Então ele começou falando da experiência do Pentecoste, onde que Pedro estava um pouco mais à frente no ministério. Esse ministério é único, um único ministério, e é através dele que o Senhor cumpre o seu plano eterno na terra. Na primeira mensagem foi falado sobre a base correta. Na base correta é onde Deus tem o seu plano e vontade executados, por meio de uma base correta. Se eu estou na base correta, o Senhor já pode me usar a mim e a você. Vamos desfrutar essa semana, na segunda e na terça-feira, falou um pouquinho ainda da experiência de Pedro. Vamos desfrutar de Atos 12, 1:5. Eu não quero ficar muito preso, não. Então nós vamos ler só alguns versículos para a gente já passar para o ministério sequencial com Paulo. Amém? Atos 12, versículos de 1 a 5. Atos 12, versículos de 1 a 5. Vamos ler? Porque por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães asmos. Só até aí. Irmãos, tudo tenta impedir o avanço do Evangelho. Tudo. Aqui falou uma experiência um pouco triste sobre o apóstolo Tiago, que ele foi morto, ele foi martirizado a fio de espada. Só que a palavra não pode parar, a palavra precisa sempre avançar. Deus vai cumprir o seu plano eterno, vai cumprir. E se nós temos um com o Senhor, um com falar profético, o Senhor vai nos usar para levar a cabo o seu plano eterno, através desse único ministério. Só que ele prendeu também a Pedro, e Pedro estava um pouco mais à frente dos apóstolos. E aí? Senhor Jesus, quando acontece uma situação dessa, irmãos, qual que é a necessidade? Acontecer alguma coisa com a pessoa que está à nossa frente. O que a gente tem que fazer? Oração! Ó Senhor Jesus, versículo 4, 5 e 6. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem
tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Senhor Jesus! Irmãos, a nossa reação concernente a um problema deve ser orar. Orar com peso. Aqui fala que a oração era incessante. Ó Senhor Jesus! Agora eu quero puxar um ponto para as irmãs. As irmãs, eu gostaria de parabenizar vocês pelas reuniões de segunda-feira, pela oração das irmãs que tem sustentado as nossas reuniões, os nossos GFs, o avanço da palavra de Deus. Eu encorajo as irmãs a permanecerem nesse caminho. Amém. Oração incessante. Não esqueça dos irmãos que estão à nossa frente. A vida do apóstolo não é fácil, porque ele entrega toda a sua vida, tudo aquilo que tinha planejado, até mesmo sacrifica muito do seu viver familiar para estar servindo a obra do Senhor. Então, do que eles precisam? Eles encontram dificuldades, eles precisam de oração incessante. Não é criticar, nós não podemos criticar. Uai, Pedro estava preso, é bandido? Não, irmãos, precisa oração incessante. E o Senhor faz o quê? Ele nos escuta. O irmão Pedro compartilhou que essa experiência que nós estamos tendo com a pregação do Evangelho através da comportagem dinâmica, às vezes as orações têm resposta tão rápido que a gente meio fica assim, ó, o Senhor já atendeu? Às vezes a gente mesmo ora, mas às vezes a gente desacredita que o Senhor está se movendo tão rápido, mas é por causa da necessidade de Deus. Amém? E o que aconteceu aqui? Eu não vou ler os versículos, os irmãos podem desfrutar depois. O Senhor enviou um anjo que retirou Pedro da prisão. O ministério precisava continuar. A perseguição sobre os 12 apóstolos estava tremenda, muita perseguição, mandando passar fio de espada, muitos foram martirizados. Aí o Senhor precisou levantar pessoa para levar o ministério adiante. E quem que ele levantou? Ele encontrou na igreja em Antioquia uma esfera propícia para levar a cabo esse ministério, através de, inicialmente, Paulo e Barnabé. Vamos ler os versículos correspondentes, que são Atos 13. A gente vai ficar basicamente no livro de Atos, não precisa fechar a Bíblia não. Atos 13, versículos de 1 a 3. Havia na igreja em Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram, os enviaram, os encaminharam. Aqui o Espírito encontrou uma esfera propícia para levantar a pessoa para servir. E o que eles estavam fazendo? Viver comum da igreja. Eles estavam servindo, eles estavam jejuando, estavam orando. Aí o Espírito falou: irmãos, a preciosidade que é nós darmos espaço para o Espírito falar. Separai-me agora, separai-me agora. O Senhor está falando com cada um de nós: separai-me agora. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ser separados pelo Senhor para toda obra. E prontamente eles atenderam. Eu acho que a maior dificuldade nossa, irmãos, está em atender. O Senhor fala conosco, irmãos. O Senhor tem falado, nós não podemos negar isso. O Senhor tem falado, mas às vezes eu fico muito na introspecção, eu analiso muito as dificuldades. Eu estava compartilhando dos GFCMs concernente à ótica que vemos um problema. Por exemplo, quem já viu uma foto de satélite?
Foto de satélite, você vê lá o planeta Terra, né? Não dá para você ver uma cidade específica, dá? Dá para você ver um carro, alguma coisa assim? Aí se você for abaixando, quanto mais você vai abaixando, as coisas vão ficando mais nítidas, né? Aí aparece lá o país, abaixando mais, você vai abaixando mais, aí aparece um estado, abaixando mais, você entra para dentro da cidade, aí você consegue ver, tá vendo? Então, a percepção dos nossos problemas é igualzinho, irmãos, depende da esfera que você está. Às vezes, você acha que, não, minha dificuldade é grande, mas você está olhando porque você está com os pés no chão. Experimenta invocar o nome do Senhor e subir um pouquinho. Você subir um pouquinho, você vai ver, não, já estou vendo maior, quando subir em cima de um prédio. Eu já fiz pintura predial, aí quando você está lá em cima, irmão, você só vê a cabecinha das pessoas andando. Lá embaixo, um prédio muito alto, só vê isso. Quanto mais você sobe nas regiões celestiais, aí você olha seu problema só vai diminuindo. Quanto mais em Cristo, quanto mais as regiões celestiais eu estou, o meu problema vai diminuindo. Então, os nossos problemas, a percepção deles está baseado de onde nós estamos olhando, da nossa ótica. Se eu estou olhando em mim mesmo, o meu problema é grandão. Mas se eu estou no Senhor, se eu estou invocando, se eu estou servindo, Senhor Jesus, o meu problema ele desaparece, irmãos. Ontem eu tive uma experiência, que teve um evento e nos chamaram para ministrar uma palavra para umas pessoas que a minha irmã atendeu, que elas foram atingidas pelo câncer e perderam cabelo, sobrancelha, e ela fez aquela sobrancelha artificial de micropigmentação, aí pediu para a igreja estar levando uma palavra de conforto lá. Os irmãos me encaminharam debaixo da comunhão, da bênção, e eu fui lá, irmãos. A primeira frase que eu falei com essas pessoas foi: eu posso orar por vocês? Irmãos, essa frase, irmãos, tem que se tornar uma realidade na nossa experiência, irmãos. Tem que ser algo que flui constantemente da minha boca. Eu posso orar por vocês? Todos eles responderam sim. E eu orei. E todos aqueles ali invocaram o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu estava super cansado. Eu cheguei de serviço super tarde. Estava muito exausto. Eu não vou mentir para os irmãos, não. O cansaço não passou, não, irmãos. Só que a alegria de ver pessoas sendo salvas pela palavra de Deus, irmãos, fez eu não olhar mais para o meu cansaço. Eu só olhava para o rostinho alegre daquelas pessoas. E isso nos dá satisfação. E essa mesma satisfação é a que o Senhor sente. Então, quando o Senhor levantou Barnabé e Paulo na igreja em Antioquia, começou ali as viagens. Eu não vou entrar tanto porque é muito longo, para a gente diminuir o tempo, para ter mais tempo para compartilhar. Uma das viagens, eles foram para Troade, que está em Atos 16. Queria compartilhar esse trecho? Não, é Atos. Quando ele encontra Lídia, é 16 mesmo? Ó Senhor Jesus. Isso mesmo aí, ó. 16. Vamos começar do 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos a direitura de Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentado-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Só até aí. O simples fato de sair para orar, irmãos,
é a abertura que nós damos para o Senhor fazer algo no nosso meio. Se eu saio com intenção, quer seja para trabalhar, para resolver problemas, para pagar uma conta, se eu sair com a intenção de orar, o Senhor vai levantar alguém, o Senhor vai levantar uma situação para nós orarmos. Aqui eles estavam ali e as mulheres, naquela época não tinha máquina de lavar, né? É assim o concorrido, eu creio, aqui não sinto, mas eu creio que era para lavar roupa, né? Bater roupa na pedra e tal. Você vê que era fazer simples. Elas estavam no seu viver diário, no cotidiano. Eles estavam ali e Paulo e Barnabé aproveitaram para anunciar Jesus. Isso aqui tem uma lição tremenda para cada um de nós. Aqui fala que o Senhor abriu o coração de Lídia, e ela e toda a sua casa foram batizados. Às vezes a gente tem medo, fica na introspecção com medo da reação das outras pessoas, irmãos. Mas aqui Paulo, ele só queria orar, e o Senhor abriu o coração para ela receber o Senhor. Irmãos, a função nossa é apenas sair e orar. Posso orar com você? A função de abrir o coração, de receber a palavra, é o Senhor que vai fazer por nós. Vindo agora para a reunião, mais cedo, tive uma experiência, fazendo essa rotatória para descer aqui, um carro foi e esbarrou no meu carro. Pá! Aí nós entramos dentro do posto, entendeu? Aí já desceu um jovenzinho, bem mais alto que eu, e eu fiquei sério, né? Falei, não, vamos ver aqui o que aconteceu. Eu tinha amassado um pouquinho a lateral do carro. Aí, não, que não pegou e tal. E eu mantive calado, ele justificando e tal. Eu fui e falei assim, o carro não estava assim. Se você fala que não foi você está me chamando de mentiroso. Como é que nós vamos resolver? Aí começou a abrir a vida dele para mim. Aí logo eu entendi, o Senhor quer que eu ore com esse cara. Eu fui, olhei para ele, qual que é seu nome, jovem? Falou, Paulo Henrique. Falei, eu vou orar para você agora. O menino já começou a querer chorar, irmão. Já colocou a mão no olho. Eu sou crente, estou desviado, voltei para o mundo. Falei, não, irmão, o Senhor quer que você ouve a palavra agora, eu vou orar para você agora. Senhor Jesus. E ali eu comecei a orar por ele, irmãos. Orei pela família dele, pelas situações dele. Nós temos uma casa aberta para apacentar. Lá no Neviana. Senhor Jesus! Através de experiências pequenas, irmãos. É no cotidiano que o Senhor executa o seu plano eterno. Assim como ali Lídia estava ali apenas para lavar suas roupas ali, ela abriu o coração e recebeu o Senhor. Irmãos, o nosso viver diário, as pessoas precisam ganhar o Senhor, elas precisam receber esse evangelho, que é através dessa frase maravilhosa, irmãos, eu posso orar por você, eu posso orar por você, Senhor Jesus. Eu preciso criar esse encargo, irmãos, de orar pelas pessoas. Ó Senhor Jesus. Também teve a experiência, né, de Paulo, nós até cantamos o hino, né? Eles estavam presos, Paulo e Silas, isso já na segunda viagem missionária dele. Ele escolheu a Silas para estar cooperando com ele. E na prisão, o irmão frisou isso, ele falou, eu acho que 2 ou 3 vezes na mensagem, irmãos. A vida de um apóstolo é difícil, tem muita provação, irmãos. Precisa de muita oração, porque eles recebem o falar profético. Isso não é pouca coisa, irmãos. É o falar que rege todas as igrejas na terra. Então eles precisam de oração da parte da igreja. E lá na prisão eles estavam murmurando. Era? A irmã respondeu, não. Ela estava atenta, tá vendo? Eles estavam murmurando? Não. O que eles estavam fazendo? Eles estavam orando e louvando. Senhor Jesus. Independente da situação que está passando na sua vida, irmãos, se existe alguma dificuldade em você de pregar o evangelho, irmãos, louve ao Senhor.
Ore ao Senhor, que com certeza as cadeias, o que te prende, vai cair por terra. Porque o Senhor precisa de nós, o Senhor precisa de cada um de nós. Amém? Quem diz amém? Amém. É isso aí, irmãos. Eu preciso me posicionar. Porque o Senhor quer usar, irmãos. Quem quer usar é Deus. Eu preciso investir toda a minha vida naquilo que é permanente para a vida eterna. Tem um trecho aqui, a leitura anexa dessa mensagem foi Romanos, a chave para entender 1 Coríntios. Aqui no capítulo, na página 22 do capítulo 1 fala o seguinte: mas se os seus filhos não se envolverem com seus negócios hoje, os negócios de Deus, não terão condição de receber a herança do Pai naquele dia. Por isso, por mais bonzinhos que sejamos, se não tivermos interesse em nos envolver com a obra do Senhor, dificilmente atingiremos a condição de filhos herdeiros. Essa palavra me impactou muito. Na quinta-feira, falou muito sobre a questão de investir. Investir no que é permanente. Irmãos, já não tenho tempo mais de ficar me enraizando nessa terra. O Pedro falou que a única coisa que a gente tem, que nos prende, né, vinculado nessa terra, é só esse corpo, irmão. Só. E o que é mais importante é o homem interior. Esse sim que nós devemos dar totalmente atenção. Que tudo que nós temos, tudo que a gente vai obtendo ao longo da vida, irmãos, tudo isso, ele é passageiro. Por isso que eu preciso investir, gastar um tempo. Por exemplo, nós vamos sair em dezembro, dia 8? Dia 7 de dezembro. Quem vai? Quem vai? Tem gente que vai levantar a mão ainda. Quem vai? Quem vai? Eu vou! Grava, Cássia, todo mundo que está levantando a mão. Pra rua! Irmãos, eu vou. Por quê, irmão? Há uma necessidade de eu estar junto dos irmãos, de eu estar testemunhando o falar profético, para ter peso, para as pessoas verem que o falar profético está sobre nós. Nós temos o falar profético, nós temos a palavra vindo do trono de Deus, e nós somos obedientes a ela. Tudo que nós temos, nós investimos nisso. Eu preciso investir nisso. Senhor Jesus! Aqui, vamos ler em Efésios 4, versículo 15 e 16. Eu já tenho ganhado isso há mais tempo, eu queria compartilhar com os irmãos. Efésios 4, 15 e 16. Vamos lá, os que não acharam ainda, lê no projetor. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de qual todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para edificação de si mesmo, em amor. Vamos desfrutar um pouquinho disso aqui. Mas, seguindo a verdade em amor, primeira coisa que eu preciso fazer é seguir a verdade. Qual que é a verdade hoje? Falar profético. Se eu estou seguindo o falar profético, irmãos, eu estou seguindo a verdade. É a vontade de Deus para essa era. Aqui mais abaixo fala: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Em quem que nós crescemos? Somente no cabeça, em Cristo. Tá vendo? Aqui mostra que precisa de um encabeçamento. Tá vendo? Precisa de um encabeçamento. Em unidade, em unanimidade. Essa semana falou essa palavra 2 vezes. Unidade e unanimidade. Amém? Precisa de encabeçamento, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta. Todos nós somos membros do corpo de Cristo, estamos claros disso?
certo? Irmão, se eu não estou junto, eu estou desmembrando, desvinculando o corpo de Cristo. Aqui não fala aqui, ó, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Eu e você somos esse auxílio. Amém? Nós precisamos estar bem ajustados. Bem ajustados. Ajustados uns com os outros e ajustados com a palavra. Segundo a justa cooperação de cada... Isso é o mais importante. É segundo a justa cooperação de cada parte. Todos nós somos cooperadores, amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala, você é o cooperador. Você é o cooperador. Amém? E o que a palavra de Deus traz para nós? A palavra traz para nós que nós precisamos servir, cooperar justamente. A palavra justa, proveniente de justiça, é justo, irmãos. Eu não posso deixar a pregação do evangelho só sobre o ombro de alguns. Eu preciso fazer isso com justiça. Se os irmãos estão saindo, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair. Se os irmãos estão saindo, eu preciso cooperar. É justo, irmão. É justo eu sair com os irmãos. Se os irmãos fazem um evento, aonde que eu preciso estar no horário do evento? Eu preciso estar aqui, ué. Eu preciso cooperar, uma cooperação justa. Os irmãos produzem tudo. Os irmãos ensaiam os hinos. Os irmãos preparam lá a comida. Os irmãos organizam a cadeira. Os irmãos passam pano, lavam a janela. Para quê? Esperando quem? Esperando os irmãos. Tudo que é feito no local de reunião é para os irmãos. Eu preciso, então, cooperar, eu preciso estar presente. Eu preciso comparecer. Amém? Se viver o viver comum da igreja. O viver da igreja comum. Ó Senhor Jesus. E o restante do versículo, se nós ficarmos nesse vínculo, cooperando juntos, justa parte de cada um, todo mundo junto, o que vai acontecer? Vai ser efetuado o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ó Senhor Jesus! A única forma de acontecer um aumento de número, um aumento de vida, um aumento de crescimento de vida em cada um de nós, é se nós fazemos tudo isso em unidade, em unanimidade, principalmente unanimidade. Concernente à unidade, e se eu só abrir um parênteses na mensagem, unidade está relacionada à unidade da fé, as coisas que nós cremos, a fé objetiva, as verdades. Nós não temos dificuldade concernente a isso, irmãos. Temos dificuldade de invocar o nome do Senhor? Não. Amém. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. A igreja é uma por cidade? Amém. O Senhor Jesus morreu por cada um de nós para nos salvar do pecado? Amém. Nós somos salvos é pela graça e não por mérito? Amém. Concernente a isso nós não temos dificuldade, irmão. Aonde que esbarra a nossa dificuldade? Na unanimidade. Unanimidade é aquilo que nós fazemos. Aquela fé subjetiva. É aí que esbarra. Às vezes sai para a pregação, mas cadê os irmãos? Senhor Jesus, por isso eu preciso ser unânime. A minha agenda, ela não é baseada no meu tempo, com as coisas cotidianas, ela tem que ser baseada com as reuniões da vida da igreja. Se tem reunião naquele dia, eu não estou disponível. Eu não estou. Se tem comunhão de aperfeiçoamento com palestra aqui, na sexta-feira, eu não estou disponível para outra coisa. Eu estou disponível para estar aqui com os irmãos. Amém? Desse modo, o Senhor só tem a nos abençoar. Ó Senhor Jesus. Então, Deus colocou Paulo, através dessas viagens que ele teve, nós vemos vários exemplos. Da cidade que ele chegou,
uma cidade repleta de idolatria. Aí lá tinha aquele, no Aerópago, Aerópago. Chegou lá, aquele tanto de imagens, né? E um altar ali, escrito, ao Deus desconhecido. Aí Paulo já ficou, né? Seu espírito cheio de idolatria. Deus disso, Deus aquilo, Deus disso, Deus daquilo. Aí ele ficou bravo. Aí Paulo pregou ao Deus verdadeiro. Falou, ó, esse Deus desconhecido, que tem um altar aqui, esse sim é o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Nele vivemos, nele respiramos. Senhor Jesus, por Ele vivemos, tá vendo? Ó Senhor Jesus, é esse, nós somos criação de Deus. Eu compartilhei um pouco, contando uma experiência, eu compartilhei um pouco com um rapaz na casa que eu estou trabalhando. Ele falou o seguinte, nós estávamos conversando, ele falou, não, que minha esposa é evangélica, minha sogra é evangélica, minha mãe é evangélica, minha irmã é evangélica. Eu falei, e você? Falou, eu não vou na igreja não, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não faço nada de errado. Eu fui perguntei, e o que você faz de certo? Irmãos, porque não é pelo certo ou errado. Para que o homem foi criado? O homem foi criado para executar o plano de Deus na terra. Amém? Se ele não está fazendo o que ele foi criado, ele não está fazendo certo. O copo, ele é feito para conter líquido, né? Se eu encher ele de pedra, não é errado, mas não está certo. Ele não está sendo usado para a função que ele foi criado. O homem, ele foi criado especialmente para conter Deus. No que eu fui explicar para ele, ele ficou assim, ó. Eu falei, não preocupa com o certo e o errado não. Preocupa em o que eu estou fazendo por Deus, para Deus. O que eu estou permitindo Deus fazer em mim. O que eu preciso ter é contato com Deus. Ó Senhor Jesus. Então, são várias experiências em Atos. Mais uma que eu queria compartilhar. Atos 16. Vamos lá. Atos 16, versículo 19. Ah, tá. É na cura da jovem com espírito de adivinhação. Aí eles estavam percorrendo aquela região. Aí uma jovem possessa de espírito de adivinhador ficava perseguindo eles durante dias. Eles pregaram o evangelho, ó, esses vêm em nome do Deus Altíssimo, trazendo a palavra da verdade, tal, já perturbando Paulo, falando isso por dias. Aqui no versículo está onde que está escrito? Versículo 18, está escrito assim, ó, isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu, com toda a autoridade. Só que isso gerou um desfavorecimento para Paulo. O pessoal, ele ganhava dinheiro com as adivinhações dessa menina. Aí o que eles fizeram? Agarraram os dois e açoitaram eles. Bateram muito neles. Eles sofreram muito por causa do evangelho. Irmãos, quero falar para os jovens. Tem poucos jovens aqui, mas os que tem, escutem o que eu vou falar com vocês. Às vezes vocês têm vergonha, pode ter vergonha ou constrangimento de falar do Senhor para os seus coleguinhas, para as pessoas que convivem com vocês. Mas irmãos, o Senhor, Ele quer usar vocês no seu viver cotidiano para orar por esses outros jovens. Amém? Mesmo que você sofra alguma rejeição da parte daqueles jovens, entendeu? Porque eu sei, eu também já fui jovem e eu tinha amigos, muitos amigos. Graças ao Senhor, o Senhor me deu graça de ter um dos meus melhores amigos aqui comigo hoje, reunindo, né? Servindo junto. Não precisa chorar não. Para declaração de amor. Ó Senhor Jesus.
Irmãos, se você não prega o evangelho para esse jovenzinho que é colega seu, ele não vai desfrutar do reino. Ele vai sofrer muito na grande tribulação. Se você realmente ama ele, fala do Senhor para ele. Assim também nós, irmãos, nós precisamos agir também. Nossos parentes, pessoas que nós convivemos no serviço, né? Se nós realmente gostamos dela, a gente precisa ser fiel à palavra, pregar o evangelho do reino para elas. Amém? Para elas também receberem isso que nós temos recebido. Ó Senhor Jesus, tem um trecho aqui no alimento diário que eu queria ler com os irmãos. Eu anotei aqui. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mais um. Ah, tá, em Atos 16 mesmo. Atos 16. O versículo, vamos abrir lá em Atos 16, versículo 9. 16, 9. Fala assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Só isso. Aqui fala que Paulo teve uma visão. Graças ao Senhor nós temos uma visão, amém? Nós temos uma visão. Só que aqui o diferencial foi a atitude que Paulo tomou concernente a essa visão. Ele queria ir para pregar o evangelho. De um lado o Espírito não permitiu. Não. O Espírito vem, não é por aqui não, é por outro lado. Aí tentou pregar em outra região, o Espírito de Jesus não. Nesse aqui não. Aí a visão chegou para ele. Onde o varão macedônio falava, rogava ele: ajuda-nos. Aí o versículo próximo fala o seguinte, versículo 10: assim que teve a visão, imediatamente procuramos para partir para aquele destino. Entendeu? Qual foi a atitude de Paulo? Irmãos, nós recebemos muita palavra, muito conteúdo, muita visão, e uma visão muito clara, bem definida, de qual que é o plano de Deus. Nós precisamos ter uma atitude. Tá vendo? O que mudou a diferença às vezes de mim para Paulo foi o que ele fez. Ele prontamente ele atendeu. Amém. Rapidamente ele partiu. Ele foi. O Senhor tem falado conosco, irmãos. Vamos pregar o evangelho. Tem ou não tem? Vamos sair para orar pelas pessoas. Quer ver? Tem até uma blusa que fica de pé, Kelly, por favor. Olha a blusa bonita dela. Posso orar com você? Irmãos, é isso aí, tem que estar no meu coração, no meu peito. Tá vendo? Posso orar com vocês? Precisa ficar gravado em nós. O irmão na mensagem frisou muito isso, que é na simplicidade que o Senhor acha caminho para trabalhar nas pessoas, para alcançar as pessoas. Então aqui, logo que ele teve a visão, ele partiu para Macedônia. Aí teve a conversão de Lídia e tal, e a conversão do carcereiro, quando eles estavam presos. Vamos ler nessa experiência também do carcereiro, em Atos 16 mesmo, versículo 27. Aí estava preso Paulo e Silas lá, igual nós contamos no hino. Paulo e Silas cantavam canção e tal. E de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberto as portas do cárcere, puxou da espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Teve uma das palavras ministradas pelo Ezra, que ele abriu um espaço para os irmãos compartilharem. E foi compartilhado que nessa saída de comportagem dinâmica, eles chegou no rapaz e pediu: posso orar por você? Aí o rapaz vai: quem te contou?
Ô Moji, não, eu só quero orar por você. Quem te contou que eu ia suicidar? Tá vendo? Na experiência aqui, o que o carcereiro fez? Ele viu, a vida dele estava difícil demais. Olha o que ele arrumou. Tudo, já pensou? Você é o guarda ali noturno ali, e todo mundo que você estava guardando fugiu? Se tivesse fugido um ou dois, ele disse, desculpa, mas todo mundo. Ele falou, não, ué, pra mim tem chance não, eu vou suicidar. Aí Paulo, opa, não faço não que está todo mundo aqui. Irmãos, através de cada um de nós, o Senhor quer livrar as pessoas da garra de Satanás. Livrar das pessoas tirarem a própria vida. Teve testemunho também, né, do assalto. O rapaz estava com a arma para assaltar a farmácia. A irmã orou por ele, ele chorou. Até queria dar arma para o irmão. Então não. Ali ele foi salvo, irmãos. Através do simples gesto. Posso orar por você? Não precisa de muito falar. O mais o Senhor faz. Nós precisamos apenas orar, investir, gastar tempo, ter essas experiências de orar pelas pessoas. Aí aqui, né, Paulo foi e apresentou o Evangelho, e um versículo tremendo, que é o 31, os irmãos sabem da história, né, que ele se prostrou diante deles e tal, e aceitou o Senhor, e perguntou, o que devo fazer para eu ser salvo? O que devo fazer? Aí responderam-lhe, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Ó Senhor Jesus, isso é uma promessa do Senhor para cada um de nós. Nós cremos no Senhor? Amém, nós cremos no Senhor. Então, promessa do Senhor é que vai ser salvo eu e a minha casa. Queria puxar a experiência também para cada um de nós. Tem muitos irmãos que estão parados, que é da nossa casa, é família nossa. Eu mesmo tenho gente da minha família que está parado. E a promessa do Senhor, que essa pessoa será salva. Sim, ela é salva. Mas quanto mais ela vai conhecendo o Senhor, mais ela é salva. Aqui, crendo no Senhor, será salvo, tu e sua casa. Quanto mais você crer no Senhor, mais as suas experiências aumentam. Você vai crendo no Senhor, mais você vai sendo salvo, completando a sua salvação. Irmãos, nós devemos orar por essas pessoas que não estão reunindo. E reivindicar a vida delas. Senhor, a sua palavra diz. Se eu cresce o Senhor, essa pessoa que parou, ela seria salva, ela ia desenvolver a salvação dela no nosso meio. Então é baseado na tua palavra, Senhor. Traz essa pessoa. Traz essa pessoa. Liberta essa pessoa. Nós precisamos de pessoas. Então, o coração dele aqui, ele creu no Senhor, e o que aconteceu? Ele e toda a casa dele foram batizados. Ó Senhor Jesus! Nós vemos que, às vezes você ora aqui por uma pessoa, mas a bênção, ela é estendida, ela estende a toda a casa daquela pessoa. Está vendo que o ministério que está sobre cada um de nós hoje, é de extrema importância, é de muito peso. Nós estamos aqui livrando os homens de serem devorados pelo leão, livrando os homens de perecerem na grande tribulação, perecerem nas trevas, perecendo do lago de fogo. Está vendo a comissão que nós temos? Esse ministério é de cada um de nós. O ministério é o que cumpre a vontade de Deus na terra, cumpre o plano eterno de Deus na terra. O Senhor precisava deixar isso tudo registrado para cada um de nós. Por isso ele, na terceira viagem de Paulo, levantou-se uma situação onde Paulo foi preso, apelou para César e passou alguns anos em prisão domiciliar, certo? É isso mesmo, prisão domiciliar, onde ele escreveu suas epístolas, né? Epístolas importantes que até compõem toda a economia neotestamentária de Deus. Só que o Senhor não podia parar por aí, o ministério precisava avançar. Quem que ele levantou? João, ele, até lemos no alimento diário, que eles tentaram matar João, jogaram ele dentro
da candeia cheia de óleo fervendo e não conseguiram matar o homem não morreu. O que eles fizeram? Exilaram ele para a ilha de Patmos. João, eles queriam martirizar João, mas ele não foi martirizado. Ele foi exilado para a ilha de Patmos. E assim que se completou ali, que ele conseguiu sair, ele foi para a cidade de Éfeso, para a igreja em Éfeso. Paulo já tinha estruturado uma base ali, não é verdade? Já tinha feito um CEAP, um centro de aperfeiçoamento em Éfeso, e João aproveitou essa base, tá vendo? Para remendar as redes. Ele era remendador de redes. Aproveitou e iniciou-se ali o ministério de Espírito e Vida, dando sequência ao ministério de Paulo, que hoje é o que alcançou a cada um de nós. Amém. O ministério de Espírito e Vida. E ao desfrutar essa mensagem, tive um sentimento mais profundo, irmãos. Não só o ministério de Espírito e Vida, é o ministério de nós entrarmos para dentro do Espírito e da vida. É mais profundo ainda, tem se intensificado mais ainda. Eu preciso entrar para dentro do Espírito e da vida. Amém? Então hoje nós estamos claros que o Senhor tem um único ministério, que começou com o Senhor Jesus, passou para a igreja no dia do Pentecostes, está sendo executado pela igreja hoje, passou por Paulo, passou por João e chegou a cada um de nós. Amém. Com quem que está o ministério hoje? Está conosco. Amém? Amém. E o que eu preciso fazer? Eu preciso cooperar com o avanço do Evangelho, cooperar com o cumprimento da palavra de Deus. Amém. No livro de Mateus está escrito assim: e será pregado este Evangelho do Reino para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quem é o fim? Quem é o alfa e o ômega? Quem é o princípio e o fim? O Senhor Jesus. Só depois, irmãos, de ser pregado o Evangelho do Reino, virá o Senhor Jesus. Esse virá o fim não é que vai acabar tudo. Muitos aí pensam nisso, né? O fim do mundo. Não. Aqui o fim está relacionado com a vinda do Senhor Jesus. Então virá o fim, o Senhor Jesus. Amém? E hoje nós estamos inclusos nesse ministério. Louvado seja o Senhor. Nós ainda temos muito tempo, né? Eu vou parar por aqui, para nós aproveitarmos os